Isaías 53. Todo mundo aqui tem fé, irmãos? Amém. Todo mundo aqui tem fé? Amém. Glória a Deus. Isso nós veremos. Isso nós veremos. A palavra diz, a Bíblia diz que a palavra é esse espelho. A palavra tem o poder de fazer refletir se realmente nós somos, se nós não somos, e se nós cremos ou se nós não cremos. Amém? Tem os que creem e tem os que não creem. Tem ainda os que creem de uma forma certa e ainda tem os que creem de uma forma errada. Amém? Não sei se tu já sabias, mas a palavra vai nos refletir isso nessa noite. Existem os que não creem, existem os que creem, mas ainda no meio dos que creem tem os que creem certo e os que creem errado. Amém? Isaías 53 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos, o consideramos, o julgamos por aflito, por ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e ele foi moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém? Aleluia. Profeta Isaías, judeu, pertencente à nação de Israel, pertencente ao povo que detinha a promessa do Messias, do Salvador, inspirado pelo Espírito de Deus, 700 anos antes de Cristo nascer, profetizou o que iria acontecer. Amém? Deus mostrou exatamente, irmãos, que o Salvador de Israel iria nascer. Falou como ele viria, como ele seria. Só que os seus patrícios, os seus irmãos de nacionalidade, não creram nele. Amém? Por que que nós dizemos amém? Por que que nós estamos concordando que eles não creram em Jesus, irmãos? Porque eles não o aceitaram. Porque eles mataram ele. E por que eles matavam? Porque eles olhavam para ele e diziam, não é esse o Messias. Mas estava escrito aqui no livro deles. Amém? Esse livro de Isaías ainda está antes de Mateus, ele pertence ao Antigo Testamento. Quando Jesus caminhou pela terra, irmãos, ele leu esse livro dentro de uma sinagoga. Ele leu Isaías 61, onde dizia, o Espírito do Senhor está sobre mim. E eu fui enviado sobre os oprimidos, os quebrantados de coração. E ele teve que sair correndo de lá. Amém? E por que eles mataram? Porque eles tinham fé em Deus? Tinham, mas de uma forma errada. Paulo fala no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 30. Ele vai o 9, o 10, o 11. Se eu tiver curiosidade de aprender, leia. Capítulo 9, 10 e 11 de Romanos. Ele trata sobre a questão do judeu.
dos que tinham eleição e rejeitaram. Ele fala, eu oro pelos meus irmãos judeus, os israelitas, porque Paulo era judeu. Eu oro por eles, porque eles têm zelo de Deus, ele fala. Só que de uma maneira errada. Eles têm zelo de Deus sem conhecimento. Porque eles preferiram não conhecer, irmãos. Estava escrito que o Messias seria homem de dores. Que o Messias seria homem de muitos trabalhos. Nós tivemos num retiro ontem aqui. O nosso Senhor era o último a dormir, irmãos. E era o primeiro a acordar. Amém? E tudo que ele fez, a Bíblia diz que ele fez para nos mostrar uma coisa. Que nós devemos segui-lo. E quando ele lava os pés dos discípulos, ele fala, estou lavando para convencer vocês, vou tentar convencer, que o servo não é maior que seu Senhor. Amém? Se eu estou lavando o pé dos meus servos, que não é o normal, é para convencer vocês que vocês não são maiores do que eu. Amém, irmãos? Será que nós cremos nesse Jesus exatamente? Ou será que nós somos igual aos judeus? Que queremos um Messias glorioso. Um Messias cheio de pompa, cheio de riqueza. Será que nós cremos nesse Messias, irmãos? Que se nós não o temos, nós somos ovelhas desgarradas? Será que nós temos fé realmente? Será que nós cremos que nós precisamos dele para que nos venha novamente a paz? Nós ouvimos esse dia o que é paz. O Evangelho da paz. Não é paz de se sentir bem. A paz que se refere na Bíblia é a reconciliação do homem com Deus. Amém? O castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo. Aí tu vai dizer, então eu não preciso sofrer. Não precisa morrer na cruz. Agora seguir as pisadas dele tu precisa. Morrer na cruz tu não precisa. Agora seguir as pisadas dele tu precisa. Amém? Abre agora em Marcos capítulo 4, 37. Marcos 37, 41. Perdão, irmãos. Marcos 4, 37 ao 41. Ainda bem que eu tenho vocês para me ajudar, né? E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima dos barcos. Aquele louvorzinho que vocês ouviram ali, lembra? Não temo mais o mar. Por cima do barco, de maneira que quase já se enchia de água. E ele, Jesus, estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E os seus discípulos o despertaram, dizendo, Mestre, tu não te importa que nós pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. E disse-lhe, Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros, Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, irmãos? Jesus é despertado do seu sono. Igual eu falei, irmãos, se tu consultar na Bíblia, o que ele menos fazia era dormir, né? Mas como eu não acredito em coincidência, ele estava dormindo com um propósito, para testar a fé dos seus discípulos. E como será que Jesus mediu a fé deles? Qual foi a arma que Jesus usou para virar para eles e chamá-los de tímidos e de incrédulos? Qual foi a arma, irmãos? Como é que ele conseguiu medir? Como é que a gente mede? Como é que eu vou acreditar no teu amém? Jesus precisava acreditar no amém deles. Jesus vem e se apresenta como Filho de Deus. Jesus vai se revelando, vai mostrando para eles Isaías 53. Vai preparando, vão se preparando porque eu vou partir, vai ser uma partida doída. E eles diziam amém, 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 igual nós dizemos amém. Aí Jesus, sabendo que viria uma tempestade, ele pensou, vou dormir. Vamos ver a atitude deles. Vamos ver se eles creem que eles estão no barco junto com o Filho de Deus. A atitude deles mostrou que eles não criam, irmãos. Pouquinho que Jesus estava dormindo, foram perturbá-lo ainda. E ainda acordaram ele acusando ele.
Tu não se importa que nós perecemos? O Senhor se importa com a tua necessidade, sim, irmãos. Ele se importa. Mas Ele quer ver se tu confia nele. Ele quer ver se o teu amém é verdadeiro. Ele quer ver se tu crê que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu e que Ele ressuscitou para curar as tuas feridas, as tuas dores, para Ele te trazer a paz, para Ele te reconciliar novamente com o Pai. Amém? Será que nós... Eu creio, eu não vou perguntar, por amizade não vou perguntar. Eu creio que se eu perguntasse, os amém iam começar a diminuir e ser mais tímidos, se realmente nós temos fé. Ter fé, irmãos, não é ficar sabendo de uma história e achar que ela existe. Abre agora em Tiago capítulo 2. Vai que tu acha que eu estou falando abobrinha e basta apenas acreditar e está tudo feito e tu não precisa fazer nada, né? Tiago 2. Olha só, irmãos, que tristeza. Caiu uma folha da minha Bíblia. É triste cair a folha da Bíblia, né, irmãos? Mais triste ainda é a Bíblia ficar 20 anos dentro de casa, nova, com plástico ainda, aberta no mesmo livro. Bíblia é para usar, irmãos. Vamos usar nossas Bíblias. Tiago 2,14. A melhor definição de fé na Bíblia tu vai encontrar aqui. A melhor definição. Meus irmãos, que proveito se tem se disser que tem fé e não tiverás obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Porventura, irmãos, dizermos amém pode nos salvar? Não. E se o irmão, no 15, e se o irmão ou a irmã estiver nu e tiver falta de mantimento cotidiano, e alguém vos disser, vai em paz, se aquecei-vos e fartai-vos, e não lhes der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Nenhum. Vai continuar com fome e com frio. Amém? Assim também, igualzinho também, é a fé. Se ela não tiver as obras, ela é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Amém, irmãos? Obra não salva ninguém, fé sim salva. Agora eu vou te provar que é por obras também. Não quero que ninguém se ofenda. Eu vou usar exemplos. Amém? Como eu identifico que uma pessoa é espírita? Porque ela tem fé. O espírita tem fé ou não tem? Tem fé. Todos que seguem alguma coisa têm fé, irmãos. Aí eu não conheço a fé espírita porque eu nunca fui espírita. Minha esposa foi espírita. Daí eu falei para ela, o que eles acreditam na verdade? Eu sei que eles pregam a caridade, né? Eles pregam a caridade. Eles se encaixam naquela passagem que até tem zelo por Deus, mas de uma forma errada, sem conhecimento. Eles só pegam uma parte, eles só pegam o bom samaritano e saem fazendo bondade. O problema é que eles fazem bondade para quê? Para evoluir nessa vida e na próxima que vai ter. Só que a palavra diz que só existe uma vida. E a palavra diz que não existe evolução. A palavra diz que tem o quê? Está em Cristo e ser uma nova criatura. Amém? Nós não evoluímos, irmãos. Nós não viemos do macaco. E nós não teremos outra vida para evoluir. Mas nós identificamos um espírita. Por quê? Pelas atitudes dele. Pelas coisas que ele vai postar. Pelas coisas que ele demonstra. Pela caridade, pela preocupação de melhorar nessa vida para ter outra vida. E muitas vezes nós cristãos não somos reconhecidos. Amém? A nossa fé é quem vai nos salvar, irmãos. Assim como os homens têm que ver em nós a nossa fé através das nossas obras, o Senhor tem que ver a nossa fé através das nossas obras. Abre agora em Romanos capítulo 10, 14. 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue?
E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? De sorte que a obediência vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Paulo relata, irmãos, que se nós não ouvimos, não podemos crer. Se não tem quem pregue, não podemos ouvir. E ele fala que, mas mesmo assim, se tiver quem pregue, se tiver quem ouça, vai ter alguns que não vão obedecer. E nós vamos ver muito aqui hoje esse jogo de palavra. Obedecer, não obedecer. Fé, incredulidade. Incredulidade, pecado. Amém? Nem todos obedeceram. E Deus errou? Não. Tanto que ele cita Isaías. Aquele que falou que Cristo viria, falou que muitos não obedeceriam. Muitos demonstrariam que não teriam fé, que não acreditariam, que não corresponderiam. Ainda em Romanos 12. Calma que tu já vai ouvir um pouquinho do que tu tens que obedecer. Romanos 12, 1. Rogo-vos, irmãos, peço-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 9. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, referindo-vos em honra uns para com os outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração, comunicai com os santos, fazer boas obras, ajudar nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. Abençoai, vai começar a piorar, calma aí. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoais. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tornai mal por mal. Procurai coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoará brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Amém? Sabe como, irmãos? Sabe qual é o segredo? Crendo em Isaías 53. Crendo em Lucas capítulo 13. Se alguém quiser conferir, para depois dizer que eu falei besteira, Lucas 13, só abre e vê se é lá, que Jesus lava os pés. Jesus diz, vocês não são maiores que eu. O que eu fiz, vocês vão fazer. O que eu passei, vocês vão passar. Jesus no Getsemane, irmãos, orando ao Pai, para que a vontade do Pai se cumprisse, não a dele. Pede para os seus discípulos orar junto com ele, seus melhores amigos. E a Bíblia diz que eles dormiram. Não ficaram orando com eles, estavam muito cansados. Sendo que Jesus ia morrer por eles. Era por eles que Jesus ia morrer. Jesus falou, a minha alma está angustiada até a morte.
ora um pouquinho comigo. E a Bíblia diz que esse pouquinho era só 1 hora. Depois de 1 hora, Jesus voltava dormindo, 3 vezes, dormindo, estava muito cansado. Jesus falou, agora basta, agora não precisa mais orar, agora já está pronto. E a Bíblia diz que um dos outros amigos dele, um dos 12, chamado Judas, chega. E Jesus diz assim para ele, sabendo que ele vinha trair, o que tu queres comigo, meu amigo? E Judas dá um beijo em Jesus, irmãos. E logo em seguida, Jesus é preso. E Pedro, carnal assim como nós somos, puxa da espada e diz, aí já é demais, prender meu Senhor, não. E corta a orelha do soldado. Jesus fala, não é assim, meu camarada. Pegou a orelha e cola de novo. E dali, daquela cena, irmãos, até ser crucificado, Jesus só recebeu cusparada, soco na cara, coroa de espinho, porretada. A Bíblia diz que ele foi homem de muitas dores. E aquilo que Deus falou que seria, aconteceu, irmãos. Nós só conseguiremos, irmãos, se nós reconhecer que Jesus é o Cristo. Se nós reconhecer que Ele é o Salvador, o abençoador, o amigo, o reconciliador da paz, mas o nosso Senhor. E nós não somos maior que Ele. Amém, irmãos? Eu entendo completamente a tua situação, irmã. Nós somos assim. É por isso que eu comecei fazendo a pergunta, temos fé? Amém! Mostra-me a tua fé, não com o teu amém, mas com as tuas obras. Isso aqui é Bíblia. Paulo fala, portanto, apresentei os vossos corpos ao Senhor como um sacrifício que? Vivo. Todo mundo sabe o que é sacrifício? No Antigo Testamento, o judeu levava sacrifício de animais. Deus não queria isso. Aí tu vai dizer, mas foi Deus que instituiu a lei. Foi Deus que instituiu a lei. Só que quando Samuel dá a ordem para o rei Saul lutar contra os inimigos de Israel, ele falou, vai, faz o que tem que ser feito. Eu nem vou te falar o que tem que ser feito, vai escandalizar, mas não traz nada de lá. Queima tudo as coisas. Só que o rei não teve fé. O rei demonstrou que ele não tinha fé, que ele não era fiel a Deus. Ele vai e traz, sabia? Aquilo que ele achou de melhor, aquilo que ele gostou, ele trouxe. Só que o Senhor falou que não era para trazer nada. Ah, mas que injustiça, tanta riqueza, tanto ouro, queimar tudo aquilo, comida, boi, animal, queimar tudo. O Senhor mandou fazer, faça. Deve ser doído, né, irmãos? Ver uma riqueza e não poder adquirir, tu já aniquilou o teu adversário. Mas o Senhor falou que não era para pegar. E ele decide pegar. E Samuel, o profeta, vai e confronta ele, porque Deus tinha visto o que ele fez. E Deus queria dar uma chance para ele se arrepender. E ele chega para Samuel, é que o povo queria. Daquele lá que nós fizemos, nós oferecemos holocausto ao Senhor. O Senhor não gosta de holocausto, da lei? E o que o profeta fala para ele, irmãos? É melhor o quê? Obedecer do que sacrificar. Deus nunca quis sacrifício através da lei. Eles só precisavam sacrificar se eles pecassem. Leia um dia o livro de Levítico, tu vai adorar Levítico, é bom? Leia lá. Os sacrifícios que eles tinham que fazer, os animais que eles tinham que matar, é quando eles pecavam. E o Senhor queria o quê? Que eles não pecassem. O Senhor queria um povo santo, escolhido. E daí, claro que vamos entrar em outra área, servia também para mostrar que eles precisavam de Jesus. Nós cremos, eu tenho que crer, irmãos, experiência própria, que o Senhor Jesus veio para nos libertar disso. João 13? Amém. Sabia que era 13, sabia que era nos evangelhos. O Senhor veio nos libertar dessas coisas, irmãos. Se eu estou conseguindo não adulterar mais, já faz 6 anos. Se eu estou conseguindo não me embriagar mais, 6 anos. Se eu estou conseguindo não roubar mais, 6 anos. Eu não estou citando coisas esporádicas. Eu não estou citando coisas aleatórias. Eu estou falando coisas que eu fazia. Se eu estou conseguindo, irmãos. Se eu consigo não mais parar o carro para brigar no meio da estrada, irmãos. Todos conseguimos. Só que tem que partir de uma decisão. De crer que o Senhor Jesus veio para nos resgatar. Eu tenho que crer, irmãos, que o céu é real. A recompensa é real. Eu quero morar no céu, irmãos. Amém? Eu agradeço a tua colocação, irmão. Agradeço todo o meu coração.
Porque às vezes nós somos hipócritas, nós vamos lendo isso aqui e nós achamos que isso aqui é para nós, irmãos. Se tu não conseguir se encaixar aqui, a tua fé não vai te servir para nada. Tu estás gastando gasolina para vir até aqui. Amém? Tu estás perdendo tempo, tu devia estar no shopping passeando. Porque tu não vai para o céu de forma alguma. Amém, irmãos? A nossa fé, se ela não for viva, ela não serve para nada. Nós temos que ser hospitaleiros. Nós temos que ser fervorosos na oração. Nós temos que ter amor pelo próximo. Nós temos que pagar o bem, o mal com o bem. Aí sim, essa fé poderá nos salvar. Por quê? Porque eu fiz boas obras? Não, porque eu acredito que Jesus é poderoso para me transformar. A partir do momento que eu não consigo decidir e começar a obedecer, tu pode até não estar conseguindo obedecer, mas tu estás tentando. Se ele voltar e te encontrar tentando, tu vai. Agora, se ele voltar e não te encontrar tentando, tu vai ficar. Vamos ler mais um pouquinho, 1 João 3. 1 João 3. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Vejam quão grande amor nos tem concedido o Pai, que nós fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece ao Pai. Amém? Por isso, o mundo não nos conhece, porque o mundo não conhece o Pai. Aquela lista que nós lemos, irmãos, ela não é praticada no mundo, ela é totalmente o inverso. Eu conheço algumas pessoas próximas, elas chegam e dizem assim, eu sou muito boa, eu sou tão boa, só que assim, não pisa no meu calo. Se pisar no meu calo, né? Então, irmãos, esse é o mundo. Só que a Bíblia diz aqui que Deus nos amou, nos deu o privilégio, um grande amor, de sermos chamados filhos de Deus. Alguém aqui, irmãos, gostaria de ter um filho traficante, sequestrador, estuprador, adúltero, preso? Alguém queria, irmãos? Homossexual, alguém queria? Dizer, esse é meu filho, que orgulho que eu tenho dele. Tu vai continuar até amando ele, agora orgulho não. Né? É até difícil se associar com isso. Esses dias eu vi um vídeo na internet de um pai, tu via que era humilde, trabalhador. Tá na internet, procura lá. O filho dele junto com outro cara sentado dentro da viatura já. E ele vem, mas o policial devia estar rindo, né? Mas desceu o cacete no piá. A vergonha, ele dizia, foi isso que eu ensinei para ti, seu miserável. Foi isso que eu ensinei para ti? Chorando e batendo no filho sentado na porta da viatura. Ele falou, tu vai ficar sozinho lá na cadeia, porque eu não vou lá. Será que Deus quer, irmão, se associar com filhos rebeldes? Ele não quer, irmãos. Ele nos deu um grande amor de nos tornarmos parecidos com Ele. De andar na contramão desse mundo. De não fazer o que as pessoas fazem. De não levar vantagem em negócio disso. Amém? De não se preocupar conosco, em primeiro lugar. De sermos hospitaleiros. Hoje em dia nós temos o WhatsApp. Tem gente, eu acho que tem até medo de visualizar a mensagem, com medo que alguém vai se convidar para ir na casa dele. É verdade. Tem medo. Vai sujar a casa, vai comer a comida, vai sujar o tapete. E ainda vai sair falando mal. Sim, as pessoas fazem isso, elas são más. E tu já para se precaver do mal, já nem convida. Irmãos, o que essa frase quer dizer? Nós somos filhos de Deus e o mundo não nos conhece porque eles não conheceram a Deus. É justamente quando a tua conduta é diferente, eles dizem que tu é fanático. Deixa eles falar. É porque eles não conhecem Deus.
Eles não entendem a tua fé porque eles não conhecem Deus. Eu sou criticado pela minha família muitas vezes porque eles não conhecem Deus. Eles têm as prioridades deles, eu tenho as minhas, baseadas na palavra. Esses tempos teve um velório de um tio meu. Só que foi no dia do culto, irmãos, eu não fui. Pensa o que tu quiser no teu coração. Eu não fui, eu tenho prioridades. Jesus falou, deixa os mortos enterrar os mortos. Amém? Tinha um discípulo que queria seguir ele. Ele falou, espera, eu vou te seguir, mas primeiro eu vou lá enterrar lá. Ele falou, deixa os mortos enterrar os mortos, vamos cuidar dos vivos. Já tem bastante gente lá para chorar. Amém, irmãos? Eu não estou falando que não pode faltar no culto. Eu estou falando que Deus contava comigo para pregar naquele culto. E por coincidência foi no mesmo dia. E eles me criticaram porque eles não conhecem a Deus. Eu dou prioridade para quem está vivo e não para quem está morto. Morreu, acabou. Tem gente que dá... Outra coisa que me dói, irmãos, me dói, eu juro, me dói. Pessoas querendo matar pessoas porque uma pessoa matou um cachorro. Isso me dói. Não estou falando aqui que deve matar cachorro, irmãos. Só que eu não vejo ninguém querendo matar ninguém quando alguém mata alguém. Tu não vê no Facebook alguém querendo matar uma pessoa porque estuprou uma criança. Agora ache uma postagem de alguém maltratando um cachorro e lê os comentários embaixo. Uma vez eu fiquei lendo, uma hora. Tu fica horrorizado. Tem que matar esse filho de uma coisa. Tem que não sei o quê, tem que não sei o quê, tem que não sei o quê. O mundo, irmãos, inverteu todos os valores. O ser humano tem menos valor que um animal. Entra numa casa de madame para te ver na casa de rico, irmãos. Eles têm 50 cachorros, 10 cachorros, 5 cachorros. Ou se tiver só um, aquele cachorro consome mais do que tu consome o ano inteiro. E quando tu para num sinal e tem alguém pedindo esmola, vai trabalhar, vagabundo. Será, irmãos? Será? Será que é bom pedir esmola? Será que é bom se humilhar? Não é, não. Quem abre a janelinha é o pobre, não é o rico. É o pobre. O pobre que dá R$2. Nós não podemos nos parecer com o mundo, irmãos. No mundo é normal ser egoísta. No mundo é normal ser vingativo. Se o mundo nos conhece, e quem é que jaz no mundo? O maligno. Se o nosso amém é para o maligno, se o maligno nos conhece pelas nossas obras, irmãos, que são as obras que gerem o mundo, nós não somos filhos de Deus. Amém? 1 João 5 ainda, versículo 4. Porque... Não, vamos começar no 3. Estou a fim de dificultar para nós hoje. 3. Versículo 3. Porque este é o amor de Deus. Lá antes ele falou que Deus nos deu um grande amor, certo? Agora ele vai revelar qual amor que ele nos deu. Porque este é o amor de Deus, que nós guardemos os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são pesados. Foi Deus que falou. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa obediência. As nossas obras. Amém, irmãos? Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos ser nova criatura em Cristo. O amor que Deus nos deu. A passagem de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele creia, fé, obediência, todo aquele que nele creia tenha o quê? Prosperidade? A vida eterna. Amém? E não pereça, não tenha condenação. Esse é o amor de Deus. E só que nós não podemos parar só nessa passagem, irmãos. Pois senão nós começamos a ter fé sem conhecimento. Os judeus pararam só no Salmo, onde dizia que o Messias seria o quê? Filho de Davi. Por isso que às vezes tu canta aqui, tu nem sabe, né? Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Deve estar esse cara, tem outro Jesus agora? Não era o filho de Deus? Era uma promessa que havia para o povo judeu, irmãos. Aquele rei Saul, que desobedecia a Deus, foi destronado.
E a sua família perdeu esse privilégio. E passou para Davi, o rei que foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E Deus prometeu que da descendência dele sairia um rei que reinaria eternamente. O judeu sabia disso. E eles tinham uma visão de rei. Só que o rei veio diferente e eles não aceitaram. Porque eles pararam no Salmo. Eles não se aprofundaram em Isaías. Talvez eles não queriam aquele Jesus de Isaías. Eles queriam Jesus parecido com Davi. Só que a Bíblia só diz que ele seria o quê? Geração de Davi, raiz de Davi. Ele seria da tribo de Judá. Amém? Não vamos confundir, irmãos, o Jesus da Bíblia com o Jesus do nosso coração, com o Jesus das nossas preferências, com Jesus que é pregado por aí afora. Amém? Mesmo esse Jesus que é pregado aí afora, irmãos, ele é tirado da onde? Diz para mim. Da onde que esse Jesus mentiroso que estão pregando aí, que veio para não para salvar, mas para enriquecer? Da onde que ele foi tirado? Não foi desse livro aqui? Só que eles tiraram só algumas partes. Ah, é possível? Claro que é possível. Eu posso chegar aqui e ler só um versículo de Filipenses 4. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí eles pregam. Estão vendo, irmãos? Aqui fala que tu pode tudo. E o crente não confere nem na hora e nem em casa depois. Ele não lê que Paulo disse assim, eu posso ter sede e posso ter o que beber. Eu posso ter onde dormir e posso não ter onde dormir. Eu posso ser abraçado e eu posso ser coiciado. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o Jesus verdadeiro. Agora o Jesus que tu pode todas as coisas, que é só tu vir à frente e entregar o teu melhor no altar e ele vai te dar o que tu quiser, esse Jesus é mentiroso. Se tu crer nele, se tu estás dizendo amém para ele, isso não vai te salvar. Amém? Porque Paulo diz que o judeu tinha zelo de Deus. Eles queriam alcançar a salvação, eles queriam alcançar a justiça, só que sem conhecimento. Eles achavam que eles iam alcançar conforme as suas ofertas. E eles não entenderam que era só obedecer. Era só obedecer. Mas eles preferiram dizer não. O amor de Deus é que nós guardemos os seus mandamentos. E aqueles pequenos versículos que eu li ali, irmãos, não é tudo ainda que Deus espera de nós. Tem uma outra lista. Se nós for para Gálatas 5, tem as obras da carne, lá vai piorando. Lá fala em sensualidade, em lascívia, fala em ira, fala em várias coisas. É possível? É possível. Os irmãos que congregam há mais tempo, um tempo atrás, tinha essa discussão com a minha esposa, que eu dizia para ela que era difícil ser crente. E ela ficava brava comigo. Que é difícil? Eu falei, claro que é difícil. Principalmente para alguém como eu era, muito mais difícil. Alguém muito mais difícil. Porque se viesse uma lista de assinalar, eu ia assinalar todos os quadradinhos. Olha quantas coisas eu tinha para me libertar, irmãos, quantas coisas para me libertar. Mas de uma a uma o Senhor vai libertando. De uma a uma. E as que Ele não me libertou ainda, se Ele voltar hoje, eu tenho certeza que eu vou subir. Porque hoje eu ainda tentei me libertar. Ele vai me encontrar lutando, tentando. Amém? É assim que Deus nos vê, é essa fé que Ele quer. Esse mesmo João disse, se tu não tens pecado, tu és um mentiroso. E fazes também Deus mentiroso. Ele fala, a notícia boa é que tu é um pecador, que tu falha. Só que tu tens um advogado justo e fiel junto ao Pai, que te perdoa de todo pecado. Só que ele diz assim, irmãos, eu não vos escrevo isso, não confundam igual aos judeus. O judeu, quando pecava, tinha que levar sacrifício. O crente, quando peca, tem que pedir perdão. Amém? E recebe o perdão. Ele diz assim, só que eu não estou escrevendo isso para que vocês pequem. Eu estou escrevendo isso para que quando vocês pecarem, vocês saibam como alcançar perdão. Existe uma diferença muito grande. Existe um abismo, irmãos, entre saber que tu podes receber perdão e tu achar que tu podes pecar. É muito diferente. Tu tens que saber que tu não podes pecar, mas infelizmente tu vais pecar. Aí tu sabe que tu podes receber perdão. Amém? Porque a tua fé é uma fé verdadeira. Porque o Senhor olha para ti e Ele sabe se tu quis pecar ou se tu foi fraco naquele momento. O Senhor consegue sondar o nosso coração, irmãos. Amém? Posso ler mais uma passagem? Se não pudesse, eu ler igual. Hebreus 3. Só para vocês verem um pouco.
Hebreus 3:18. Diz assim, 3:18. E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da desobediência? Não. Incredulidade. Olha o jogo de palavras, irmãos. Olha o jogo de palavras. O autor de Hebreus cita o caso que aconteceu lá no deserto, com o povo de Israel que tinha saído do Egito, que tinha atravessado o mar, que tinha já bebido água de uma rocha, que tinha bebido água de uma fonte salgada que tinha se transformado doce, que tinha comido codorna, que tinha aparecido no deserto. E Deus falou, agora vocês vão entrar na terra prometida. Uma terra onde vocês vão plantar e vão colher, uma terra muito boa, que manda leite, mel. E eles ficaram faceiros da vida. Opa! Vocês querem entrar? Queremos. Vocês creem que vocês podem entrar? Amém! Então separa 12 espias, representando as 12 tribos de Israel. Aqueles 12 irmãos representavam a totalidade da nação. Por isso que a totalidade da nação não entrou depois, coitados. Era assim que funcionava. Separa 12 espias. Até ali estavam crendo. Separaram os 12. Agora vai lá espia. Ficaram 40 dias rodearam. A hora que eles viram o tamanho dos caras, eles falaram, agora Deus errou o endereço. Agora Deus errou o endereço, eles falaram. Atravessar o Mar Vermelho, tudo bem. Agora vencer esses caras aqui não tem como. Quantas vezes nós fizemos isso, irmãos? Amém? Se o Senhor já conseguiu te convencer que Ele morreu na cruz, irmãos, é o mais fácil, já foi o mais difícil. Te libertar das coisas que Ele quer é mais fácil, creia nisso. Para o Senhor não tem impossível, irmãos. Só que esse povo aqui preferiu. Esse povo aqui já tinha tido prova de que Deus era real. Só que a Bíblia diz que o relatório deles foi negativo. Eles voltaram e disseram, não tem como. Era melhor ter ficado lá no Egito escravo mesmo. É isso que acontece, irmãos. Com quem limita o poder de Deus. Aquele que limita o poder de Deus, ele prefere a escravidão. Esse povo era escravo lá no Egito. E essa Bíblia, essa palavra, diz que nós somos escravos de quem? Das trevas. Escravos de Satanás. Escravos desse sistema mundano, que faz com que a gente compartilhe de tudo o que nos oferece. Vamos crer, irmãos. Vamos crer que a terra prometida é para nós. Vamos crer que a eleição de filho é para nós. Vamos crer que Deus não errou quando Ele falou que nós seríamos geração eleita, povo santo, propriedade exclusiva, parecidos com Ele. Filhos em que Ele teria alegria de esfregar na cara de Satanás, irmãos. Vamos crer que Ele vai conseguir nos transformar, irmãos. Vamos crer. Vamos nos colocar à disposição, vamos começar a obedecer, vamos lutar, que nem diz Paulo, lutar até o sangue. Lutar até o sangue contra o pecado. O que é pecado? Desobediência. Estão aprendendo? Pecado é desobediência. Desobediência a Deus. E aqui ele fala, contra quem Deus tirou? Contra quem Deus falou que não ia mais entrar no lugar que Ele falou que ia entrar? Contra os que disseram que não ia dar. Contra os que foram incrédulos. Contra os que desobedeceram. Amém? O Senhor não perguntou se eles queriam entrar, irmãos. O Senhor mandou eles entrar. O Senhor não perguntou se eles queriam ir para aquela terra. O Senhor falou, vocês vão ir para aquela terra. Eu dei para vocês, de presente, de graça. Só vão lá e dêem uma olhada nela, para vocês verem se é boa mesmo. E eles voltam e dizem, não, nós não vamos. E realmente eles não foram. Porque eles desobedeceram a ordem do Senhor. Porque eles materializaram a incredulidade deles. Atos 9. Todo mundo crê na Bíblia? Nas histórias que estão aqui? Amém? Mais uma vez o teu amém vai te confrontar. Mais uma vez. Mais uma vez ele vai nos confrontar, irmãos. A Bíblia fala de vários homens que conseguiram. Vários.
Se a gente fosse começar a citar aqui, irmão, a gente vai ficar até amanhã. A Bíblia fala de uma tal Maria Madalena. Dizem que ela era prostituta, não dizem? Eu creio que depois que ela começou a andar com Jesus, ela não foi mais prostituta, irmãos. Então, se ela conseguiu, eu também consigo. Né? A Bíblia fala de um tal de Zaqueu que subiu na árvore para ver Jesus, lembra? A Bíblia diz que ele era um ladrão. Porque quando Jesus entrou na casa dele, que ele se deparou com Jesus, com a salvação, ele falou, Jesus, metade do que eu tenho eu vou vender, vou dar para os pobres. Jesus não pediu nada disso. E aqueles que eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais, Senhor. Vou restituir, vou parar de roubar, irmãos. Jesus. Porque ele sabia que se ele roubasse, ele ia ter que restituir de novo. Ele falou, então é melhor obedecer do que sacrificar. Se Zaqueu conseguiu parar de roubar, eu também tenho que conseguir, irmãos. Amém? Tem vários exemplos. Vários exemplos. Se Ana conseguiu deixar de ser angustiada, se Ana conseguiu preencher o vazio dela, tu também vai conseguir. Atos 9. E Saulo, que ainda não era Paulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, queria pagar o mal com o bem, queria pagar o mal com o mal, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se ele encontrasse alguns daquela seita, os cristãos, quer homens, quer mulher, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E o Senhor disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, o que tu queres que eu faça? E o Senhor lhe disse, levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito que convém fazer. Amém? Paulo, um judeu, um fariseu, alguém que tinha zelo por Deus, alguém que achou que aquela seita chamada cristão tinha vindo para instituir a idolatria em Israel novamente. Ele tinha zelo por Deus, mas de uma forma errada. E ele começa a perseguir esses cristãos. Começa a levar esses cristãos mortos. A Bíblia diz, num versículo, um capítulo antes, irmãos, que um desses cristãos chamado Estevão pregou Jesus, fez o que eu estou fazendo nessa noite. E no final da pregação dele, ele morreu a pedrada. Eles apedrejaram ele até a morte, os judeus. Pois eles não tinham conhecimento de Deus. Eles apedrejaram ele até a morte. E sabe qual foi a última frase dele? Não impute, Pai, esse pecado sobre eles. Pai, dá uma chance para ele se arrepender desse pecado, Pai. Assim como tu deu uma chance para mim, Pai, que Estevão também provavelmente não era bonzinho. Ele falou, Pai, não impute sobre os meus assassinos esse pecado. Irmão, se Estevão conseguiu, nós conseguimos. Se nós estivermos em Cristo. Se nós tivermos fé. Se nós tivermos fé. Se nós tivermos as obras de fé. A fé da Bíblia. A fé viva, verdadeira. Não como Saulo e tantos outros. A sorte, irmãos, que aqueles que ele elegeu, ele chamou. E a Bíblia diz que Paulo foi eleito desde antes de tudo existir. E Jesus chama ele. E ele fala, quem és tu? E Jesus diz, eu sou aquele que tu persegue. Eu sou aquele que tu não compreendias. Eu sou aquele que tu não conseguiu entender em Isaías. Sou eu. Será que Paulo creu, irmãos? Será que Paulo creu? Ele creu. Ele creu. Como é que sabe que ele creu? Porque ele fez uma pergunta para Jesus. Ele falou, tu és o Jesus? Mas falei para os irmãos ontem, consegue imaginar a confusão na cabeça dele?
Irmãos, eu fui católico a minha vida toda. Foi uma confusão na minha cabeça quando eu decidi virar crente. É uma confusão. E eu não era católico relaxado, igual 99% da população. Eu ia na missa todo sábado, eu gostava de ir na missa. Eu era líder de grupo de jovens. Se tu acha que é mentira, eu passo o contato do casal que participava com a gente, eles vieram nos visitar esses dias. Ele é diácono, ele continua sendo catequista na igreja católica, veio me visitar esses dias. Eles querem fazer um encontro daquela geração, daquelas pessoas, eu vou lá naquele encontro. Eu vou lá dizer que hoje eu sou pastor e prego a verdade, que o Senhor me transformou. Irmãos, se tem alguém que me conhece, que conhece o meu lado obscuro, o lado pior da minha vida, mais até do que a minha esposa, é aquele povo lá, eles conhecem. Eu fiz miséria naqueles 4 anos de grupo de jovens, que eu não posso falar, não é lícito falar. Eles me conhecem, eu vou chegar lá casado, com a minha esposa, com a minha filha. Eles vão ver que é possível ser transformado, irmãos. Amém? Não basta ter zelo, tem que ter o zelo da forma correta. E quem detém a forma correta? Essa garagem, esse grupo de pessoas? A palavra. A palavra tem a forma certa, irmãos, de termos zelo por Deus. E Saulo diz, tá bom. Fui judeu a vida toda, achei que para falar com Deus era só lá no templo de Salomão, né? Achei que era uma seita, agora já não é mais seita, agora é a verdadeira religião. Tu és Jesus, o Filho de Deus. Realmente Deus tem um filho e enviou na terra, tá bom. O que tu queres que eu faça, Senhor? Mudei os planos. Já que tu és Jesus, eu mudei os planos. Eu estava indo para matar o teu seguidor. Estava viajando de Jerusalém até Damasco, outro país, para prender cristão. Mas já que tu és Jesus, eu vou mudar meus planos. O que tu queres que eu faça? Isso é fé, irmãos. Não importa quais os nossos planos, não importa quais as nossas convicções. A partir do momento que nós ouvimos a voz, eu sou Jesus, aquele que tu persegues. A partir do momento que nós lemos as obras da carne, a qual ele condena, e nós dizemos que nós vamos praticá-las, nós estamos perseguindo o Senhor, irmãos. E duro será para nós lutar contra isso. Amém? Eu creio que o Senhor tem falado para ti que é Ele. Eu creio. Ele tem falado, sou eu, Jesus. Faça a pergunta que Paulo fez. O que tu queres que eu faça, Senhor? Fala que eu estou disposto a mudar os planos para a minha vida, os planos para a minha conduta. Amém? Para nós finalizarmos, Hebreus 11. Já deu 1h30, irmã? Tem mais 35 minutos ainda. Hebreus 11. Quem aqui já foi em velório? Alguém que já foi em velório? Tu não fica menos que 2 horas lá, né? Não, né? Tu fica, Márcio? Velório é ruim, né? Mas aqui tá bom, né? É porque tu amava pouco a família do morto, irmão. A maioria vai e fica até de noite. Tem até um negócio pra comer lá, tem salgadinho, tem café, eu acho horrível aquilo. Mas vai ser mais curto que o velório. O velório dura 24 horas. Hebreus 11. É brincadeira, irmão, está acabando. Mais 5 minutos. Ora, a fé é o firme fundamento, é certeza, das coisas que se esperam. Alguém que espera ir para o céu? Continue esperando, tendo certeza. A fé é a certeza, é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem. Porque pela fé os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foi criado. Uma pausa. Uma irmã pregou sobre isso ontem. Quem é a palavra de Deus, irmãos? Jesus. Quem é a palavra de Deus? Jesus. Quem é a palavra de Deus? Jesus. Então os mundos foram criados por quem? Jesus, o Filho de Deus. Os mundos foram criados por Deus através de Jesus, o seu Filho, a palavra. Eu não vi. Eu creio.
Isso é fé. Isso é fé, irmãos. É tu ler, é alguém te contar e tu acreditar que Deus criou tudo através de Cristo. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Como é que Deus fez o mundo, irmãos? Imagina o nada. Imagina o nada. Aí Deus pega o nada e diz, haja um cabrito. E houve um cabrito. Assim Deus criou, irmãos. Amém? Ontem eu vi um líder religioso, alguém que vai gerar fé nas pessoas, alguém, porque a fé vem pelo quê? Ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E como pregarão, como virão se não tem quem pregue? Infelizmente tem os que pregam mentira. E o líder de uma igreja, a maior do mundo, ele falou que ele fez uma reunião com os cientistas do mundo, porque ele é muito importante no mundo, todos vêm até ele. E ele estava nessa reunião, as pessoas mais importantes do mundo, cientistas famosos. Ele falou, é claro que esses caras estão certos, a teoria da evolução existe. Ou será que Deus é um mago? Ele falou, será que Deus é um mago, pegou uma varinha de condão e foi fazendo as coisas? Esse livro aqui diz que Deus é um mago, irmãos. Ele criou as coisas do que não existe, que não são aparentes. Amém? Isso é de rir ou é de chorar? É de chorar, irmãos. É de chorar. Aí a pessoa ouve aquilo, a fé vem pelo ouvir e ela criou uma fé. Essa fé vai matar ela, infelizmente. Que Deus tenha misericórdia. As coisas foram criadas do que não existe, irmãos. E a gente vem com uma loucura dessa e limita Deus. Não, realmente. Foi o Big Bang. Deus precisou fazer uma explosão, para uma explosão fazer alguma coisa, senão não existia. Foi o Big Bang, falou. Aí foram evoluindo. As coisas foram evoluindo. O homem foi evoluindo. A minha Bíblia, a tua Bíblia diz que Deus fez homem e mulher. O homem ele pegou do barro e a mulher ele pegou da costela. Amém? Foi assim que Deus fez, irmãos. E o barro ele tirou de onde? Do nada, ele falou, haja barro. Ele não tirou o homem do homem, tirou o homem do barro. Também não daria, irmãos. Amém? Vamos começar a crer. Se tu leu aqui, é difícil crer? É difícil. É difícil não ser irado? É difícil. Mas é mais difícil então crer que Deus fez homem do barro. Agora ele começa a falar dos que conseguiram vencer. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Alguém não sabe quem é Abel? Alguém não sabe quem é Abel? Posso perguntar para ti quem é Abel? Abel era um dos filhos de Adão. Adão teve 2 filhos inicialmente, Caim e Abel. Aí aqui a Bíblia diz, irmãos, que um teve fé e o outro não teve fé. E como é que a Bíblia chega a essa conclusão? Porque a Bíblia diz, irmãos, que os 2 conheciam a vontade de Deus. Os 2 sabiam que Deus gostava do quê? Das primícias. Aí a Bíblia diz que Abel teve fé, está escrito aqui, ele alcançou justiça. Ele foi morto pelo seu irmão depois por inveja, mas ele alcançou a justiça, é isso que importa. O irmão ficou vivo e não alcançou a justiça. Abel pega das suas ovelhas, porque ele era um pastor de ovelhas, ele já escolheu a profissão certa. Era um pastor de ovelhas. Ele pega a sua melhor ovelha, a primícia, e oferece ao Senhor. E o seu irmão Abel, Caim, que também sabia que o Senhor gostava, pegou dos frutos da terra, pegou qualquer coisa e levou para o Senhor. Amém? E Deus recebeu a oferta de Abel. E a de Caim, a Bíblia diz que ele rejeitou, e por isso ele matou seu irmão. E aqui nos diz que aquele que conhecia a vontade e aquele que obedeceu a vontade alcançou a justiça através do quê? Da fé. Mas é através da fé ou da obra? É dos 2, irmãos. Mostra-me a tua fé com as tuas obras. E o desafio que Tiago faz é impossível de ser cumprido. Me mostra a tua fé, sem as obras não tem como. Amém? Por isso que Deus vai criando as regras para ver se temos fé nele.
Por isso que Deus falou que queria as primícias, para ver se eles iam levar as primícias. Pela fé, Enoque foi trasladado. Pela fé, irmãos, Enoque não morreu. A Bíblia diz que quando ele estava ainda jovem, ele tinha 360 e tantos anos, ele foi levado para o céu. Sim, naquela época eles viviam até 800, 900, 700. Só que a Bíblia diz que como o homem foi ficando muito mal, ele reduziu. Né? Reduziu. Imagina o homem vivendo 900 anos hoje, irmãos. Vivendo 80 já faz tanto mal. Né? Vivendo 80 já está dizendo que é normal homem com homem, mulher com mulher. Imagina se vivesse 1000 anos. Jesus. Pela fé, Enoque foi levado vivo ao céu, para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o trasladara, visto que, como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Enoque era um homem de fé, irmãos. Isso aqui é lá no comecinho, irmãos, da criação. Logo depois do pecado do homem e da mulher, dos filhos de Adão. A humanidade foi se pervertendo. Mas lá no meio tem um homem chamado Enoque. Enoque. Qual era a forma, será que Deus se relacionava com o homem naquela época? Eu não sei, irmãos. Mas ele se relacionava. E a Bíblia diz que Deus não tem preferidos. Amém? Por que só Enoque foi trasladado? Porque só Enoque decidiu obedecer ao Senhor. Talvez eles ouviram a própria voz do Senhor naquela época. Caim, quando peca e mata seu irmão, Deus vem e fala com ele, irmãos. Só depois do pecado Deus falou com ele? Deus já falava antes. Mesmo assim ele preferiu não obedecer. Deus só mudou a forma de falar, irmãos. Ele continua falando. E ele vai continuar falando. Sempre. É pela fé, irmãos. É pela fé que nós alcançamos a justiça de Deus. Já pensou em dar 365 anos agradando a Deus? Esse cara conseguiu. A ponto de não ver a morte. Ora, sem fé, sem obediência, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que ele é o quê? O galardoador, o presenteador, aquele que vai fazer na tua vida, aquele que presenteia aqueles que o buscam. Amém, irmãos? Por isso que é impossível. Não dá tempo para pregar hoje, mas já foi pregado. Jesus morreu na cruz para nos libertar do pecado. Isso é provado. É provado que é possível nos libertar. É possível nos conduzir a uma vida de obediência. É possível. É por isso que, se nós decidimos não obedecer, é impossível agradar a Deus. Porque nós não estamos crendo que Ele é quem vai nos dar isso. Nós não estamos crendo que Ele pode nos presentear. Amém? Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem obras, sem algo concretizado na nossa vida, é impossível expressar que Deus nos presenteou, nos libertando do mundo. Amém? Pela fé, Noé. Eu queria ver tu ter a fé desse cara. Mike? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém? Qual foi a fé que salvou Noé do dilúvio, irmãos? A arca. Amém? A fé de Noé se chama arca. Deve ter dado um trabalho danado para construir aquela arca enorme, irmãos. Aquela arca de madeira. Cortar toda a madeira, planar, lixar, pregar. Amém? Se ele não tivesse construído a arca, irmãos, ele tinha morrido afogado. Deus falou, ó Noé, eu vou destruir o mundo. E a única maneira de tu se salvar, meu camarada, é construindo uma arca bem grande que eu quero salvar os animais junto. Constrói a arca, faz a repartição. Quando a arca estiver pronta, vai começar a chover. Vai chover 40 dias e 40 noites.
Só coisa impossível. Nunca choveu 40 dias e 40 noites, nunca mais choveu 40 dias e 40 noites. Só que a Bíblia diz que para salvar ele e a família dele, ele creu na palavra de Deus. Ah, mas foi Deus que falou. Então quem é que está falando? Não é Deus? Então não venha mais aqui. Não vá mais num lugar onde se prega a palavra, irmãos. Não abra mais a tua Bíblia. Oh, que palavra dura. Oh, que palavra dura. Palavra dura, irmão, é palavra que traz vida eterna. João 6,66. Jesus fala, a palavra é dura, vocês querem ir embora? Eles falaram, nós queremos, mas nós não vamos, porque só tu tem palavra de vida eterna, Senhor, vamos ficar contigo. A maioria dos discípulos foram embora quando Jesus falou que tinha que comer carne e sangue. Tinha que fazer parte do sacrifício. A maioria foi embora. Jesus falou, vocês querem ir embora também? O meu discurso não vai mudar. A salvação é pela fé. A salvação é pela minha cruz. Eles falaram o quê? Nós não vamos embora, Senhor. Eu creio, irmãos, que vocês não vão embora. Eu creio que vocês vão crer que isso é palavra de vida eterna. Então, irmãos, nós estamos rodeados de testemunhos de pessoas que conseguiram. Quem era Noé? Não sei ninguém. Igual eu falei ontem, ninguém. Quem eram os grandes personagens da Bíblia? O nosso erro, irmão, é que a gente leu o personagem pronto. A gente leu o grande Gideão, que com 300 homens matou um exército inteiro. A gente não lê que Gideão, quando é chamado pelo Senhor, diz, ai, Senhor meu, eu sou o menor da casa do meu pai. A tribo do meu pai é a mais pobre. Como é que eu vou libertar Israel? O Senhor diz, vai nessa tua força, varão valoroso, porque o Senhor é contigo. Gideão não é ninguém, não era ninguém. Vamos crer, irmãos, vamos crer que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para fazer parecidinha com Ele. Amém? Se tu quer morar no céu, vai ter que ser pela fé. Se tu quer continuar dizendo amém, que tu tens fé, muda o teu amém. Transfigura o teu amém em obras. Aí nós poderemos ver, tu mesmo poderá ver, e Deus poderá ver. Fé sem obras é morta. Fé sem obras não pode e não vai e não consegue nos salvar. Amém, irmãos? Creio nessa palavra.